A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra de Deus nos ensina que só a graça de Deus verdadeiramente pode salvar. Mas o mover da graça na salvação ou no projeto de salvação não está ligado tão somente a resgatar o homem perdido, a arrancar o homem do pecado. O mover da graça está ligado também a tudo aquilo que só a graça pode fazer no plano salvífico. E a graça, além de salvar o pecador, é capaz de sustentar o pregador. A graça, além de fazer o pecador conhecer a Deus profundamente, é capaz de fazer também o pregador se encorajar para se manter firme na sua missão. A graça, além de fazer com que as janelas dos céus se abram, é capaz de também suprir a vida daquele que está sendo movido pela graça para anunciar o evangelho. A graça, além de abrir a porta dos céus para pecadores, é capaz de abrir portas na terra para o pregador, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que as pessoas conheçam verdadeiramente a Cristo e que o reino de Deus continue crescendo. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Currículo dos adultos. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2026. E na aula de hoje, estudaremos a lição de número 6, do dia 9 de agosto de 2026. O título da nossa lição é A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Nós estamos estudando durante esse terceiro trimestre sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a chegada do Evangelho na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era um lugar muito especial no Império Romano daquela época. Nós vamos conhecer um pouco do contexto dessa cidade, a maneira como o apóstolo Paulo chegou pregando o evangelho, as coisas que ele sofreu ali, o temor que ele sentiu, o medo que Paulo sentiu, mas, sobretudo, o encorajamento que o próprio Cristo lhe deu para continuar e como a obra realmente se consolidou na cidade de Corinto, cresceu e formou a igreja ou a comunidade de fé, que na igreja primitiva foi a comunidade de fé mais privilegiada no que se refere aos dons espirituais. É claro, a igreja que estava em Corinto também enfrentou grandes desafios, Paulo teve que fazer duras repreensões, mas foi uma igreja muito abençoada pelo Senhor e que cresceu para a glória do nome de Jesus. E nós vamos tirar grandes lições desta chegada de Paulo na igreja em Corinto, ou na cidade de Corinto, para fundar a igreja. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 18, versículo 1. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Perceba que palavra de encorajamento que o Senhor deu a Paulo. Nós vamos perceber na aula de hoje que Paulo, mesmo sendo um homem de intensa coragem, era um homem como todos nós somos, sujeito a limitações, sujeito a medos, mas ele também tinha uma palavra de encorajamento que o Senhor lhe deu e realmente lhe fez prosseguir adiante pregando o evangelho. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Queridos, é muito importante nós entendermos o que é a graça. Eu já falei disso aqui na nossa EBD da Academia de Pregadores. A graça é um dom.
e ela nos move, porque um dom, ele sempre nos move, e a graça de Deus, ela pode, sem dúvida nenhuma, como eu disse aqui na minha fala inicial nesta aula, fazer várias coisas em relação ao pecador, mas ela também faz várias coisas em relação àquele que prega a palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição hoje é suficiência. O que é suficiência? É a condição que nos alcança a fim de que nós sejamos ajudados e tenhamos tudo aquilo que é necessário para continuarmos a viver e fazer tudo que envolve o nosso chamado. Nós precisamos compreender que em Deus nós encontramos suficiência. O Senhor verdadeiramente é capaz de nos satisfazer em tudo. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida onde nós temos tudo o que é necessário para continuarmos na nossa trajetória glorificando o nome do Senhor e fazendo a obra de Deus. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 11, que nos diz o seguinte: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos gentios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Queridos, esse texto é um texto enfático, um texto maravilhoso, um texto que nos ensina e nos mostra que verdadeiramente o Senhor se move, o Senhor faz aquilo que é necessário para que o evangelho chegue onde ele quer. E nós precisamos verdadeiramente compreender os movimentos de Deus, as coisas que Deus verdadeiramente faz em função do seu reino. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto da leitura bíblica em classe é que a partir daqui Paulo entende e fica definido, ministerialmente falando, que ele iria para os gentios. Ele sempre disputava nas sinagogas, mas com a resistência dos judeus, ele diz: olha, a partir de agora eu lavo as minhas mãos em relação a vocês e vou para os gentios. Então, na cidade de Corinto, o ministério de Paulo foi definido na mente dele, para que ele investisse naquilo que verdadeiramente era o chamado de Deus para a sua vida. Muito bem. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor, pastor Wagner Gabi, vai nos falar sobre quando Paulo chega em Corinto. Corinto, primeiro parágrafo, a riqueza material e miséria espiritual. Aqui neste primeiro parágrafo do primeiro ponto, nós temos algumas falas
mostrando o que era verdadeiramente naquele tempo a cidade de Corinto. E o pastor Wagner, ele vai nos dizer que era uma cidade cosmopolita e estrangeiramente localizada, e estrategicamente localizada. Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência espiritual. A gente vai perceber, o pastor Wagner, ele vai falar aqui também que Corinto só ficava atrás aliás, Corinto estava à frente da própria Atenas, porque ele diz, após deixar Atenas, aliás, Paulo, após deixar Atenas, Paulo foi para Corinto, que era a capital da província da Acaia Romana. A cidade havia superado Atenas, deixado Atenas para trás, em importância política e comercial. Era um dos maiores centros econômicos do Império Romano naquela época. O que é uma cidade cosmopolita? É uma cidade altamente diversificada, multicultural e influenciada por padrões globais. Ou seja, a cidade de Corinto era verdadeiramente uma cidade importante. E Paulo chegou ali, tendo em vista a importância daquela cidade, Paulo chega com uma simplicidade muito grande, mostrando para eles que ele estava interessado tão somente em ministrar o evangelho verdadeiro para aquelas pessoas. Eu quero fazer questão de ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Esse texto também vai nos dar um suporte para o próximo parágrafo, e ele é bem enfático naquilo que Paulo, na atitude de Paulo ao chegar na cidade de Corinto. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. É claro que Paulo podia fazer isso, mas ele não fez. Ele podia porque tinha condições intelectuais para isso, mas ele não fez. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e em grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, esse texto, ele é muito importante para o corpo e o contexto da nossa lição, porque nós vamos perceber que Paulo esteve ali, algumas coisas que aconteceram trouxeram medo, um temor em Paulo, ele foi encorajado pelo Senhor, e ele chega em Corinto não com essas palavras persuasivas, humanas, não com sabedoria humana, mas ele chega verdadeiramente com o espírito de poder para fazer com que o Evangelho de Cristo realmente fosse conhecido naquela cidade. Então nós vamos perceber isto durante toda a lição de hoje e teremos a convicção de como só Deus verdadeiramente poderia mudar a situação de Corinto e fazer com que Paulo também continuasse a sua trajetória, a sua pregação no Evangelho. Segundo parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube.
Clique no link e conheça mais. Temor humano e dependência da graça. É muito importante nós pensarmos que todos nós somos seres humanos e todos nós precisamos depender da graça. Eu gosto de dizer que ter medo não é pecado. Ter medo não é um problema. O problema é se nós não administrarmos bem o medo. E Paulo vai deixar isto muito claro para nós. O nosso escritor, eu quero destacar aqui que ele diz que Paulo reconhece que estava entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ainda assim, ele não recua. Paulo segue adiante. Paulo entende o propósito de Deus para a sua vida e ele simplesmente continua pregando o evangelho com ousadia, com poder, fazendo com que a palavra de Deus verdadeiramente fosse revelada ao coração daquela cidade. Paulo ficou 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses em Corinto. Ele insistiu, mesmo com medo. E isso nos chama muita atenção. Quantos de nós não fugiríamos? Quantos de nós não deixaríamos para lá? Mas Paulo não. Paulo continuou na sua caminhada, e isso fez com que o evangelho verdadeiramente fosse conhecido. O nosso escritor vai dizer ainda que na sua experiência, a experiência de Paulo, revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Como disse o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A cidade de Corinto, eu escrevi aqui, olha, a cidade era grandiosa, mas degradada espiritualmente. Uma outra coisa, irmãos, que me chama a atenção é que Deus tem pessoas certas para os lugares certos em cada momento. Paulo era o homem certo para aquele momento. Ele verdadeiramente foi chamado por Deus. E nós precisamos entender isso na nossa vida e compreendermos o momento de Deus para cada tempo da nossa vida, para cada passo da nossa trajetória. Isto é importante e relevante para nós. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O início do ministério e a oposição. Pastor Wagner Gabi vai deixar claro para nós, e o próprio texto bíblico, que ele se encontrou com Priscila e Áquila. Eles eram judeus que estavam fugindo, expulsos, na verdade, de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Eles trabalharam juntos na fabricação de tendas. Então Paulo une o próprio sustento e a missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja que estava em Corinto. E eu quero ainda grifar o que o pastor Wagner Gabi escreve para nós, ao dizer que a crescente oposição judaica impediu Paulo, ou o impede, de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Nós precisamos compreender que, se estamos no centro da vontade de Deus, Deus vai permitir que a adversidade gere situações para que nós vivamos um novo tempo, um novo momento em Deus. Então perceba que até aqui, até essa lição até a lição de número 5, que foi a lição da semana passada, nós vimos Paulo chegando nas cidades e sempre procurando as sinagogas. Sempre procurando as sinagogas. A partir de agora, com essa oposição que ele enfrenta em Corinto, ele compreende, Deus o faz compreender que ele iria agora para os gentios. E a gente vai perceber, a gente sabe disso, né? Como o evangelho cresceu através da vida de Paulo, como o reino de Deus foi estabelecido e como, de forma poderosa,
Todas as coisas aconteceram para fazer com que nós chegássemos como igreja do Senhor Jesus no mundo gentil, mundo não judaico, até onde nós estamos. Então Deus permitiu essa adversidade e através dela Deus gerou um novo período na vida de Paulo. Quais são as adversidades que você está vivendo? Você já parou para pensar que Deus está permitindo um novo tempo sobre a sua vida? É isto que Deus efetivamente está fazendo. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Então, expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Então, um gentio temente a Deus, Tito, justo, oferece sua casa localizada ao lado da sinagoga como espaço para a pregação. Isso é interessante, não é? Às vezes parece que Deus perdeu o controle, mas Deus nunca perde. Às vezes Deus está permitindo algumas coisas para realmente gerar coisas novas. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. Queridos, todos nós sabemos que a mulher, quando está grávida, ocorrem várias complicações no seu corpo, várias transformações no seu corpo. Ela sente dores, ela sente incômodos, ela sente uma transformação muito grande. Mas ela vai gerar a luz. João escreveu que a mulher, quando está grávida, sente muitas dores, mas depois de lhe ter nascido um filho, nem se lembra mais daquelas dores pelo prazer de ter um filho no seu braço. Muitas vezes nós queremos ser frutíferos sem dores, sem transformações, sem adversidades, e isto não vai acontecer. Paulo sofreu perseguições. Ele entendeu que Deus estava mudando o rumo das coisas, inaugurando uma nova etapa no seu ministério. Mas Paulo não saiu da cidade, ou seja, ele não saiu do centro da vontade de Deus. Eu escrevi algumas coisas que o Espírito Santo foi falando ao meu coração enquanto ministrava aqui, estudava esta lição, este ponto da lição para ministrar aqui para vocês. Até porque eu mesmo estou passando por um momento de grandes transformações. Enquanto gravo esta lição, nós estamos sendo enviados pela nossa igreja dos Estados Unidos para a nossa igreja no Brasil. E de lá vamos passar um período na Bolívia. Então, será um tempo de grande transformação. Mas nós precisamos entender, e é interessante isso, porque eu estou estudando a lição para ministrar ao coração de vocês, e o Senhor está permitindo vivermos na prática o que estamos ministrando através da lição. Então nós precisamos entender que, primeiro, existem mudanças necessárias. Existem mudanças necessárias. Nós, seres humanos, temos uma resistência em mudar, porque toda mudança tira a gente do lugar de conforto. Toda mudança tira a gente do lugar que a gente estava acostumado. Mas, queridos, existem mudanças que são necessárias e Deus sempre vai permitir essas mudanças. Segunda coisa, a igreja precisava separar-se da sinagoga. A igreja estava na sinagoga, Paulo estava ensinando na sinagoga, mas agora tinha chegado o tempo de Deus separar, tirar a igreja de dentro da sinagoga para ela realmente ser igreja. Você precisa entender que tem separações que Deus promove, que é verdadeiramente uma ação de Deus para destacar aquilo que Deus precisa. A igreja precisava sair de dentro da sinagoga. Eu não estou falando de separação conjugal, eu não estou falando que Deus apoia a divisão de ministério, não é isso não. Existem coisas que Deus faz e nós precisamos ter essa percepção. Outra coisa que o Espírito Santo moveu em meu coração era um novo tempo de Deus. Deus tem tempos novos para a nossa vida. Deus tem ciclos
para a nossa vida e nós precisamos aprender a fazer a leitura destes ciclos. Quarto, precisamos entender as mudanças de Deus. Precisamos entender as mudanças de Deus. Meu querido, se é de Deus, se é uma mudança que Deus está promovendo, nós precisamos compreender isso. Nós criamos resistência em coisas que não precisamos, porque às vezes vai nos tirar do nosso conforto. Mas se é uma mudança de Deus, Deus é o responsável por ela. E Deus sabe muito bem o que faz. Segundo parágrafo do segundo ponto. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. O nosso escritor vai nos dizer que, apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. Os frutos eram visíveis, mas a oposição também. O peso espiritual, continua o pastor Wagner, da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo Paulo. Queridos, foi aqui que eu escrevi o seguinte, eu citei isso aqui lá atrás. Paulo era um homem corajoso, mas todos sentimos medo. Paulo era um homem corajoso, até pela sua personalidade, pela sua formação, pela maneira como ele viveu, né, antes do evangelho. Ele era um homem de coragem, mas ele era homem, ele tinha sentimentos e agora ele está também enfrentando isso. O importante é que o Espírito Santo o encoraja. Ele não se deixa dominar pelo medo. Existe o medo que é o medo saudável, mas existe o medo limitante. Eu ensinei na nossa igreja em Everett, me parece que quatro ou seis ministrações sobre o medo de Deus. 4 ministrações, o medo de Deus, uma visão bíblico-teológica. Se você quiser, vá lá no nosso canal, PR, o Anderson Silva, lá no YouTube, e você pode acompanhar todas estas ministrações. Nós precisamos compreender como homens, como líderes corajosos, que nós somos seres humanos. Eu trato disso, olha. Você já viu aí, nós fizemos o lançamento deste livro, Quando o Líder Sangra em Silêncio, um devocional terapêutico para líderes emocionalmente cansados. Eu trato disso neste livro. Nós fizemos o lançamento deste livro pela livraria da Academia de Pregadores. Você precisa ler esse livro. Você precisa presentear o seu líder com este livro. O líder precisa compreender a sua humanidade. Aqui nós tratamos em um devocional, são 30 dias de devocionais para restaurar a vida de líderes. Nós tratamos aqui sobre o líder que é forte demais. Eu dou conta. E aqui nós vemos Paulo dizer, não, eu não dou conta, eu tenho medo. Ou seja, nós precisamos ser uma liderança saudável. Paulo reconhece as suas fraquezas. Por quê? Porque o Senhor sempre nos encoraja. Deus sempre vai nos encorajar. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Graça suficiente, perseverança e transição. O nosso escritor, pastor Wagner Gabi, vai dizer que a experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. O apóstolo Paulo, eu aprendo muito sobre essa questão do medo com o apóstolo Paulo. Ele é muito enfático nisso. Paulo, ele nos ensina que entender as nossas fraquezas é dar uma oportunidade para o agir de Deus. Paulo disse, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. Ele diz, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sentir fraqueza, entender as suas fraquezas, não é sinal de covardia. O que nós não podemos é desanimar. Nós precisamos seguir adiante e perseguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. O nosso escritor ainda nos diz nesse terceiro parágrafo do segundo ponto que a consolidação da igreja em Corinto
logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo Paulo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Nós vamos perceber que, não satisfeitos com tudo o que estava acontecendo, o apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra a lei e foi levado até o procônsul Gálio. Ao chegar ali, Gálio entendeu que ele não era responsável por aquele tipo de julgamento. E a gente vai perceber a ação de Deus na vida de Paulo. E nós entendemos que Deus está no controle. Deus pode mover todas as coisas que são necessárias para abençoar os seus filhos que estão sendo fiéis à pregação do Evangelho. Terceiro ponto da nossa lição: Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Primeiro parágrafo, a acusação dos judeus e a proteção divina. O nosso escritor vai dizer que antes que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Então, o que sempre aconteceu com Jesus, né, nesse cenário do mundo do Novo Testamento? Os religiosos judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Então, quando eles viam que não conseguiam resolver as situações, quando eles percebiam que perdiam as disputas, eles corriam para os juristas. E aqui nós vamos perceber que o Espírito de Deus moveu as coisas a fim de proteger a vida de Paulo. E nós aprendemos que Gálio foi, sim, um instrumento de Deus para expulsar aqueles que estavam condenando Paulo e absolver Paulo naquela situação. O nosso escritor continua a dizer que, ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Queridos, Deus é o Deus que domina, que controla todas as coisas. O nosso Deus tem poder em todas as situações. Às vezes nós ficamos brigando, falando de autoridades, porque estão perseguindo a igreja. Ok, nós temos que defender a nossa fé cristã. Eu não sou contrário a isso, mas uma coisa que nós precisamos entender é que Deus sempre tem o controle. Deus muda circunstâncias, Deus muda situações, Deus muda corações de pessoas, Deus usa as autoridades, Deus usa todas as situações. Ou seja, Deus, eu escrevi isso aqui até, Deus sempre está no controle. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. O nosso escritor, ele vai nos dizer aqui neste ponto que, deixa eu achar aqui onde foi, ele vai nos dizer que posteriormente, deixa eu abrir aqui direitinho, posteriormente, um Sóstenes, é isso que eu quero destacar aqui, ó. Posteriormente, vamos lá, vai aparecer aí já já. Sóstenes era um líder da sinagoga. E ele foi espancado depois dessa situação. E o procônsul Gálio não interviu. E o nosso escritor vai dizer que, posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada essa transformação, reforça o poder do Evangelho, capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Então, o nosso escritor faz questão de destacar esse ponto aqui para mostrar que os opositores, além de não conseguir o que queriam contra Paulo, o próprio Deus moveu todas as coisas, de forma que a autoridade que defendeu Paulo, foi o procônsul Gaio, não defendeu o líder da sinagoga, que foi aqui o Sóstenes, que foi espancado, mas, ao que tudo indica, também se converteu ao
evangelho. Terceiro parágrafo da nossa lição e último ponto. A suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio à fragilidade, pressões e oposição, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo permaneceu na cidade 18 meses. Queridos, o que nós aprendemos? Aquilo que eu disse abrindo a lição. A graça, ela tem poder para várias coisas. A graça ajuda, protege, salva, mas a graça também sustenta o pregador. Nós precisamos entender que a graça de Deus sempre estará conosco e com ela nós vamos seguir adiante e concluir o projeto que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe de forma poderosa, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.